Olá, bem-vindo novamente. Essa é uma aula bônus do módulo de andragogia que você acabou de estudar. Os pressupostos e princípios da andragogia já ficaram claros para você. O que nós vamos estudar nessa videoaula é uma forma de conhecer melhor o perfil das pessoas na sala de aula, a forma como elas aprendem, seus tipos de inteligência. Isso ajuda você a desenvolver melhor o seu pensamento e a fazer com que o conteúdo seja assimilado mais facilmente. A teoria das inteligências múltiplas foi desenvolvida por Howard Gardner nos anos 80 e 90 do século passado. É um modelo que veio revolucionar uma visão até então em voga na psicologia, que considerava que existiam apenas dois modelos de inteligência, uma mais fluida e outra mais cristalizada, e que estava muito mais associada a perfis de personalidade. Essa visão parcial da psicologia acabava influenciando muito os nossos modelos de educação e fazendo com que apenas dois tipos de alunos fossem considerados realmente inteligentes e aptos para a aprendizagem. Aqueles que eram capazes de aprender da forma como a sala de aula tradicional era organizada, ou seja, ouvindo uma exposição oral do professor e vendo o que ele escrevia no quadro. Esse tipo de visão nos influencia até hoje. Vocês podem ver que quando alguém quer elogiar o outro e dizer que ele é muito inteligente, normalmente está falando de dois tipos de habilidade. A sua lógica, sua capacidade matemática de entender as coisas a partir de um modelo racional ou a sua habilidade linguística. No entanto, Gardner, que era professor de psicologia e neurologia da Universidade de Harvard, começou a perceber que tinha alguma coisa furada nessa abordagem, porque ela não contemplava todas as pessoas e com certeza também não era determinante para definir se as pessoas que não eram consideradas muito inteligentes por esse parâmetro tão restrito, ainda assim seriam necessariamente mal-sucedidas no seu aprendizado ou na sua vida adulta. I was fortunate enough to develop the ideas of multiple intelligences in the early 1980s, so they've been around for almost 3 decades. Unlike most people who became involved in education, I never had a particular set of practices which I recommended the way Montessori or Paulo Freire had a set of recommendations. And so what happened instead is quite interesting. In different parts of the United States and now in different parts of the world, people have used multiple intelligence ideas in the way in which they like. In the summer of 2009, we published a book called Multiple Intelligences Around the World, which describes how the ideas have been developed in 15 different countries, from Asia, Latin America, Europe, and so on. After all that thinking and writing from people all over the world, I think there are 2 educational implications which to me are the most important. The first one is we should individuate education. That means instead of teaching everybody the same thing in the same way, we should find out as much about each learner as we can and try to teach that learner in ways that make sense to his or her particular ways of thinking. And this is possible now because of computers. It was never possible before. But now, because of computers, there are many ways to teach algebra, there are many ways to teach Chinese, there are many ways to teach geography, and we can vary the teaching and the learning and the assessment in terms of the individual learner. The second implication, besides individuating, is pluralization. Pluralization means you teach anything that's important in lots of ways. Nothing that's important can only be taught in one way. Whether it's the theory of evolution in biology, or whether it's the notion of zero in mathematics, or whether it's the history of Brazil, there are many, many ways in which you can teach it. And if you teach something in many ways, 2 things happen. First of all, you reach more young people, or more old people, because some people learn better from stories, some people learn better from movies, some people learn better from debate and interaction. And second of all, you show what it means to really understand something. Because if you really understand something well, you can think about it in lots of ways. Think about your own family, your hobby, the community where you live. You can write about it, you can talk about it, you can make jokes about it, you can make drawings, cartoons, you can act it out, you can debate it. And those the plurality of ways is what it means to have a full understanding of something. So teach to the individual and teach lots of different ways. Those are the major educational implications of the theory, and I'm absolutely confident
that students would learn more, like school better, and become lifelong learners if we did more individuating and more pluralization. The reverse side is to teach everything only in one way and try to force everybody to be the same. And what happens is people who have a school kind of mind do fine, and everybody else is alienated from education, doesn't want to go to school, doesn't want to learn, becomes a couch potato, sits in front of the television, doesn't think, doesn't vote, and is a very undesirable citizen. A partir desse ponto, Gardner aprofundou suas pesquisas e conseguiu identificar 7 tipos diferentes de inteligência, que mais tarde foram acrescentados de mais 2, perfazendo 9 perfis, onde a imensa maioria das pessoas se encaixa. Esses estudos continuam até hoje e pode ser que outras formas de inteligência venham a ser identificadas em breve. Mas o mais importante é que eles conseguiram fazer com que a escola entendesse que muitas vezes quando o aluno não entendia alguma coisa, o problema não estava no aluno, estava na forma como a escola ensinava e no modelo de abordagem que o professor adotava. Os 6 gênios que foram considerados péssimos alunos. Número 1. Albert Einstein. Eu vou começar a lista de hoje com um nome de peso. Albert Einstein. Sabe que ele nem sempre foi considerado tão genial assim? Einstein teve muitos problemas com o aprendizado na escola e na faculdade. Ouvia com frequência dos seus professores que devia abandonar os estudos. Alguns professores o consideravam muito lento e perdido em seus objetivos. Ele só conseguiu falar a primeira palavra depois dos 3 anos de idade. Seus pais nunca imaginaram que o menino problemático um dia seria considerado um gênio. Mas será que de fato Einstein era um aluno ruim? Para alguns professores, sim, mas o seu problema era muito mais comportamental do que intelectual. Ele costumava se dedicar apenas às matérias que tinha interesse e alcançava ótimas notas. Para as outras não dava muita bola. No geral, suas notas estavam acima da média. Era um aluno mediano. Esse é o certificado de qualificação do Einstein. Número 2. Beethoven. Beethoven foi um grande gênio da música clássica. Ele se tornou referência mundial pelo seu desenvolvimento da linguagem e conteúdo musical em suas obras. E foi considerado por muitos como um dos compositores mais influentes de todos os tempos. Mas nem sempre foi assim. Beethoven não tinha muita paciência e jeito com o violino e preferia tocar as suas próprias composições da sua forma, sem repetir fórmula ou técnica musical. E é claro, nem todo mundo aceitava isso. Seu professor de música se irritava muito com o comportamento do aluno e o considerava um fracasso como compositor. Mas como nós já sabemos, Beethoven não deu ouvidos aos comentários e permaneceu firme no caminho da música, mas dessa vez com o piano como seu instrumento. E valeu muito a pena, né? Número 3. Charles Darwin. Nosso próximo gênio em vida não conseguiu o reconhecimento merecido. Charles Darwin, criador da teoria da evolução, principal fonte da revolução do pensamento do seu século. Para seguir seu objetivo como cientista, Darwin precisou abandonar a carreira médica, fazendo com que todos os seus amigos e familiares se afastassem dele, já que para a época a sua teoria da evolução ia contra os preceitos da igreja. Mas Darwin já estava acostumado a ser excluído. Desde pequeno ele escutava de seus mestres e do seu pai que ele era apenas um garoto comum, intelectualmente bem abaixo da média. Número 4. Thomas Edison. Outro gênio importante para a humanidade, Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica incandescente e de tantas outras invenções como o gramofone, passou por muitas provas que o fizeram em alguns momentos desacreditar dos seus talentos. Edison foi um dos grandes percussores da revolução tecnológica no século XX, além de possuir um papel determinante na indústria do cinema. Mas nem sempre a inteligência de Thomas foi reconhecida. Muitos professores chegavam a dizer que ele era burro demais para poder aprender. Além disso, sempre teve que enfrentar pessoas que não acreditavam na sua capacidade de inventor. Mas o jogo virou, viu? Thomas Edison conquistou o número recorde de 1093 patentes de criação e se tornou um dos mais importantes inventores da história. Número 5. Bill Gates. Dentre todos esses gênios, existem também os famosos rebeldes, aqueles da turma do fundão que nem sempre aparecem na aula. Esse foi o caso de Bill Gates, que estudava em uma das melhores universidades do mundo, a Harvard, mas que em 1973 resolveu abandonar o curso.
O que ele queria de verdade era fundar a sua empresa de software para computadores. Para isso acontecer, ele precisou ter coragem. Como você já sabe, a tentativa deu muito certo. Ele lançou a Microsoft, que revolucionou o uso dos computadores. Não que deixar a faculdade seja a fórmula do sucesso, viu? É preciso muito suor e dedicação. O caso do nosso próximo gênio da lista. Número 6. Steve Jobs. Outro que seguiu passos semelhantes aos de Bill Gates foi Steve Jobs. Dono e fundador da Apple, ele estudou física, literatura e poesia em uma universidade em Portland, nos Estados Unidos, mas que não durou muito tempo, ele fez apenas um semestre. Mesmo abandonando os estudos, Steve Jobs de vez em quando aparecia nas aulas, só para poder ficar próximo dos seus amigos, além de ter um lugar para dormir no dormitório. Após um ano, Steve Jobs foi embora de Portland e se mudou para Califórnia, local que ele fundaria a sua empresa, que hoje é sinônimo de inovação tecnológica. Os 9 tipos de inteligência de Gartner, portanto, são uma espécie de mapa do tesouro, a partir do qual você pode abordar pessoas quando tem que fazer treinamentos, quando tem que ensinar alguma coisa, para criar uma multiplicidade de tarefas, ou de abordagens, ou de formas de explicar, e até mesmo de exercícios oferecidos para fixação, para fazer com que seu treinamento, as suas atividades de desenvolvimento possam ser assimiladas pelo maior número possível de pessoas. E aí, gente, se você está numa atividade de treinamento e você não vai ter muito tempo para isso, a dica é diversidade. Quanto mais você abre esse leque, maior é a possibilidade de você chegar ao maior número possível de pessoas. Então vamos conhecer os 9 tipos de inteligência de Gartner? A primeira dessas inteligências já foi citada aqui, é a inteligência lógico-matemática. Como o nome já diz, ela caracteriza as pessoas que de forma predominante têm como uma força a capacidade de raciocínio lógico, a capacidade de cálculos e de decidir as suas ações com base na razão. Durante muito tempo, essa inteligência, como nós já falamos também, foi a única que foi avaliada naqueles famosos testes de QI, coeficiente de inteligência. 4 algarismos, 10 parcelas. Estão prontos? 7.601, mais 4.926, 9.105, 8.239, 5.760, 3.819, 6.048, 2.354, 1.287, 9.743. Todos escreveram? 58.882. Quem acertou? 2. Primeiro e segundo lugar. Primeiro e segundo lugar. Agora 5 algarismos. 5 algarismos, 5 parcelas. Estão prontos? 84.251, mais 90.375, menos 68.412, mais 25.163, mais 49.780. Ok? Resultado deu 181.157. Quem acertou? Ok, campeão de cálculo mental de última colocada. Um segundo tipo de inteligência muito reconhecido e valorizado na nossa sociedade é a inteligência linguística. Ela está ligada diretamente à oralidade, mas não apenas a ela. Na verdade, pessoas que têm alto índice de inteligência linguística são as pessoas que são expressivas em todos os sentidos, mesmo quando elas se expressam sem palavra alguma. Good evening. Welcome to America's Got Talent. I'm a little afraid now. I don't know what's going to happen. Yeah. And you are you. What do you have a name? You're taped. You're taped. What are you going to be doing? You don't know. So, what is this? Maybe will we talk after? Maybe. Okay, I love a mystery. Go ahead and do what it is you do.
mine. There's only you in my life, the only thing that's right. Silly. My first love, your every breath that I take, your every step I make, And I want to share all my love with you. No one else will do. and your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always be My endless love. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so brilliant. Never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady in red. A inteligência linguística, que é, como nós vimos, ligada diretamente a esse modelo amplo de expressão, seja por gestos, seja pela oralidade, também está ligada a uma capacidade maior de ler e interpretar textos. E talvez por isso esteja muito presente em pessoas que têm uma grande facilidade de aprender outros idiomas. O terceiro tipo de inteligência que nós vamos abordar aqui é a chamada inteligência espacial ou visual. Ela está diretamente ligada à capacidade de perceber os espaços, de imaginá-los e de criar sobre eles a partir de uma perspectiva de uma visão 3D. É a inteligência muito presente em arquitetos, designers, pessoas que são capazes de olhar o espaço vazio e ali imaginar algo que ainda não está lá, apenas no mundo da sua imaginação. Os estudos de Gardner destacaram ainda um tipo de inteligência que é considerado muito comum e, no entanto, muitas vezes ignorado pelo nosso modelo educativo. É a inteligência corporal ou sinestésica, diretamente voltada ao físico e às sensações. Pessoas que têm um alto índice de inteligência corporal e sinestésica aprendem a partir da experimentação, a partir do tato ou de experiências que estejam relacionadas ao físico, às suas sensações físicas. E é uma inteligência que está muito presente em pessoas, por exemplo, que têm uma grande habilidade de controlar o seu corpo e de aprender a fazer movimentos precisos, como os bailarinos e os atletas. Essa forma de aprendizagem que tem a ver com a experimentação direta muitas vezes foi ignorada, fazendo com que grandes gênios fossem considerados absolutamente medíocres. Por exemplo, o grande bailarino Mikhail Baryshnikov, na Rússia dos anos 50, levou para casa um bilhete da sua professora dizendo que, infelizmente, ele era um aluno sapo, ou seja, pulava o tempo todo.
Eu pessoalmente acho que o que motivou esse bilhete tão desagradável da professora do Baryshnikov é que ela não tinha um índice muito desenvolvido de inteligência interpessoal, que é aquela que faz com que as pessoas sejam capazes de relacionar-se com os outros, ver a partir do ponto de vista deles, entender suas motivações, seus limites, seus desejos e suas aptidões. A inteligência interpessoal é profundamente necessária em terapeutas, psicólogos, profissionais de RH e também em multiplicadores de treinamento. Assim como a inteligência intrapessoal, que a complementa, que leva o olhar para dentro, para a percepção interna dos seus movimentos, sentimentos, necessidades e conflitos, e que ajuda você a se transformar num ser humano mais coerente e equilibrado. Além desses modelos de inteligência, a pesquisa do Gardner também destacou a inteligência musical, profundamente ligada a ritmos, sons, desenvolvimento de música, pessoas que têm uma percepção de aprendizagem a partir da música, muito presente em pessoas que trabalham nesse tipo de área. A música tem várias funções na vida da gente. Ela amplia nosso potencial, seja em momentos de descontração ou de emoção. A música é capaz de mexer com o nosso corpo e até mesmo com a nossa alma. É difícil não sentir nada. Ouvir música não é só diversão. Ela pode ser usada para relaxar, melhorar a qualidade de vida ou até mesmo para tratar doenças. É por causa disso que a musicoterapia faz parte dos tratamentos adotados pelo SUS. Muitas vezes a linguagem verbal, para alguns pacientes é difícil, mas quando entra uma linguagem não verbal, ele se sente mais acolhido e às vezes facilita o uso da palavra também. No Hospital da Criança, em Brasília, a música é usada em vários setores e faz parte da estratégia do tratamento do hospital. Às vezes, quando a gente tem uma dificuldade de trabalhar com o paciente, porque ele é muito voluntarioso, quando é um paciente que não aceita bem o toque, o Vinícius vem, toca música para esse paciente fica tão vislumbrado com a musicoterapia que ele acaba relaxando e facilita meu trabalho. Elton é um dos pacientes do Hospital da Criança, que é beneficiado pela musicoterapia. Com a ajuda da música, os fisioterapeutas do hospital percebem avanços no tratamento do Elton. O Eltinho, no caso, ele não gostava de falar, não gostava de ir no colo de ninguém, ele sempre teve muito medo. Então, com a musicoterapia que ele passou a falar, que ele conseguiu dizer que ele não queria as coisas, ele ficou mais aberto para a fisioterapia e para outros profissionais. Glauciane é mãe de Elton e conta que com a musicoterapia é nítida a evolução e desenvolvimento do filho. Foi através da música que o Vinícius veio trabalhando com ele, que ele desinibiu totalmente e começou a balbuciar, que hoje em dia a gente já não aguenta mais. É que até para a gente tentar assistir alguma coisa, a gente tem que ficar muito atenta, porque ele não para de falar. E música, ele adora qualquer tipo de batida de música, de instrumento, gosta de tudo. A musicoterapia vem para acalmar essas crianças, elas conseguem focar mais na fisioterapia, torna a fisioterapia mais fácil para essas crianças porque elas ficam mais felizes, porque às vezes elas vêm com medo da fisioterapia, então me ajuda bastante. O Eltinho no violino, Vinícius no cavaquinho, a gente no hospital, fazendo um som legal. Além desses 7 tipos de inteligência originais, a partir de 1995, os estudos de Gardner passaram a contemplar mais 2 tipos de inteligência, a naturalista e a existencial. A naturalista, como o nome já diz, está diretamente ligada à natureza, ao meio ambiente, à sustentabilidade. Ela caracteriza pessoas que são sensíveis a essa necessidade planetária, ligadas à sobrevivência das espécies, que são capazes de compreender o clima, as plantas, os animais, de entender a nossa profunda intercorrelação e a nossa interdependência com essas instâncias do meio ambiente.
to let the water systems and food systems and planetary climate systems get destroyed. That is the stupidity which rules us today. So our challenge really is against stupidity. Finish the water, you'll find a substitute. Finish the food, you'll find a substitute. But are there substitutes for the real things that make life work? No. The food that they say they'll find a substitute is fake food that is doing huge amounts of damage to our health. And in water anyway they can't create it, they can steal it. So the powerful go to poorer communities to divert more water. I don't think the planet will die. I think the earth is too powerful. She's lived through hotter times, colder times. She's lived with dinosaurs, without dinosaurs. She'll live with human beings, without human beings. We are dispensable. She'll find a way. We need to protect our home. Women were left to do the work that was considered not important. Going to war and killing was considered important. Making profits at the cost of others was considered important. That's where powerful men designed it, and they sucked in not powerful men to do their dirty job. Women were left to do the real things, provide the water, provide the food, take care of family. The values we need are the values of knowledge of how to live with nature. That's what women's knowledge is. We need knowledge of how to care. That's knowledge. It's called emotional intelligence now. We need knowledge of how to share. That is a capacity we will need more and more in the future, in a period of privatization and in a period of extraction. So women, with their caring and sharing, will be the teachers of how to be human in the future. We are living the final stages of a very deceitful system that has made everything that is very costly for the planet, costly for the producer, look cheap for the consumer. So very high cost production with GMOs and patents and royalties and fossil fuel is made to look like cheap food. Very costly production that kills the girls in Bangladesh in slave factories is made to look like cheap clothing. This is a fake cheap. In this period of the end of the world, how do we sow the seeds of a possible world? The first, every young person should recognize that working with their hands and their hearts and their minds, and they're interconnected, is the highest evolution of our species. Working with our hands is not a degradation. It's our real humanity. Start a garden. Create a playground in the way you grow food. Save seeds. Cook. It was treated as a backward activity that your mother cooked and was treated as not work. But she is the reason you are sustained. Start cooking classes. Get grandmothers to teach you how to cook. Create community. We are not atomized producers and consumers. We are part of the earth family. We are part of a human family. We are part of a food community. Food connects us. Everything is food. And finally, never be afraid of deceitful, dishonest, brutal power. That is true freedom. E a existencial tem a ver com aspectos filosóficos, com aspectos conceituais e éticos, que também são muito destacados em filósofos, sociólogos, professores, pessoas que se organizam em torno de um modelo de conceitos, valores e propósitos e que contribuem para isso, para que a sociedade como um todo desenvolva esse tipo de raciocínio. Gardner sempre destacou que todos nós temos esses modelos de inteligência em alguma proporção dentro de nós. Não necessariamente nós somos desprovidos de alguma delas. E pode ser que alguma seja mais desenvolvida e outra nem tanto, mas nós temos traços das 9. O mais importante é entender que alguma delas sempre será dominante, ou 2, ou 3, ou até 5, em pessoas com uma potencialidade maior para aprendizagem. E também é importante entender
que, independente do seu tipo de inteligência dominante ou dos tipos de inteligência dominantes que você tenha, isso não determina os seus estilos de aprendizado. Na verdade, a neurociência trouxe para nós um outro tipo de conhecimento que está mais relacionado aos canais de aprendizado preferenciais que são selecionados pelo nosso cérebro de acordo com o nosso desenvolvimento e que não são coisas que a gente possa controlar, são tendências naturais ligadas ao indivíduo. Existem 3 canais principais: o visual, o auditivo e o sinestésico. E as pessoas combinam esse tipo de canal de várias maneiras. Existem pessoas que aprendem por todos eles e existem pessoas que têm um deles como dominante. É claro que no ambiente do treinamento em que a interação entre você e as pessoas é até fugaz e rápida, não é possível identificar muito claramente se as pessoas são visuais, sinestésicas ou auditivas. Além do mais, a forma de expressão de estilos de aprendizagem e de inteligência das pessoas é um mix individual feito a partir das suas habilidades e, naturalmente, da sua experiência e da sua capacidade, do seu interesse pelo tema que está sendo tratado. Mas a professora Cláudia Mourão, que é uma coaching de comunicação humana que nós já citamos no nosso curso, tem uma metodologia muito simples e muito fácil de fazer você poder identificar, a partir dos treinamentos interativos em que você conversa com as pessoas, qual é a forma predominante de percepção dela a partir das pistas verbais que a pessoa te dá. Então, vamos supor que eu estou explicando alguma coisa para você e você diz para mim: Eliane, eu não consigo descortinar isso. Para mim tá meio obscura ainda essa sua colocação. Vejam que todas as imagens que são usadas por você para me dizer que você não está entendendo bem alguma coisa se relacionam à luz, à luminosidade, a ver algo. Você diz que eu não vejo isso dessa forma. Isso indica que provavelmente, mesmo que não seja dominante, o seu canal visual é muito forte. E então, realmente, quando isso acontece, sem nenhuma ironia, eu posso desenhar para você. Eu posso ir para o quadro, para o flip chart, fazer um desenho, um esquema, um gráfico que ajude você a fixar e a visualizar, porque esse é o seu canal. Pessoas visuais são aquelas que vão ter facilidade, a partir de desenhos, esquemas e imagens, de assimilar conhecimento. E esse canal hoje em dia está muito exacerbado na sociedade como um todo, porque nós estamos na sociedade do audiovisual. Estamos aqui agora, eu e você, nessa nossa interação, comprovando isso. Pessoas que são mais auditivas vão dizer para você coisas como: eu ouvi muito bem quando ele falou. Não foi isso que ele disse. Ou, sabe, eu adoro quando eu escuto isso. Eu fico realmente super feliz. Ou então, quando ela não entendeu muito bem, ela pede a você para repetir. Pede que você ligue para ela. Porque são pessoas que têm mais facilidade de entender e assimilar o conhecimento a partir do canal da escuta. Com essas pessoas é importante gerar debates, trocas, falas, oportunidades não apenas de ouvir, mas de ser ouvido. Quanto mais existe troca oral para essa pessoa, melhor. E um ótimo veículo para ensinar a elas são os arquivos de áudio, os podcasts, por exemplo. Por outro lado, as pessoas sinestésicas, aquelas ligadas às sensações, são aquelas que precisam passar por experimentações, dramatizações, simulações, para poder experienciar, sentir na pele, num sentido ainda que não literal, aquilo que você pretende experimentar. Você identifica um sinestésico porque ele diz assim: ai meu Deus, arrepiei toda agora. Não, eu senti aqui, eu senti um troço. Olha, o sinestésico sente um troço, sabe? Ele é assim, eu sei porque eu sou. Eu percebi algo, eu não sei nem dizer em palavras, mas eu sinto, gente, eu sinto que não é assim. Ou então, cara, me bateu aqui, tô sentindo que isso vai ser um sucesso. Esse tipo de percepção tem a ver com sensações físicas, mas que a pessoa verbaliza, que ela coloca na sua experiência de uma maneira muito concreta, muito real. Embora para uma pessoa com uma mente mais visual, mais objetiva, mais racional e lógica, algumas vezes seja difícil fazer essa ponte, nenhum desses canais é menos importante ou menos inteligente que o outro. São apenas formas de sentir, formas de aprender.
Por isso, quanto mais múltipla é a sua sala de aula, quanto mais múltiplo é o seu treinamento, quanto mais você amplia as suas possibilidades para fazer com que as pessoas possam acessar o conhecimento por vias diferentes, mais fácil é a assimilação e mais chance de sucesso você tem. Lembre-se do seu triste tempo das famosas aulas de cuspe e giz, em que o professor só falava e só escrevia no quadro. Talvez não tenha sido nada fácil para você aprender nesse modelo. Talvez tenha te exigido muito esforço e muita angústia. No entanto, hoje, outras formas de aprender são experimentadas e a gente percebe que elas são muito interessantes, muito mais amplas e são muito mais leves e muito mais prazerosas. Todo mundo já teve alguma dificuldade na escola. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em exatas. E humanas também, né? Às vezes, essas dificuldades ficam tão complicadas de resolver que os alunos perdem o interesse no próprio ato de estudar. Para eles, aquela matéria fica uma coisa chata, que está ali só para fazer eles reprovarem na escola. Além disso, a gente sabe que, historicamente, essas relações entre o professor e o aluno sempre foram muito verticais. O aluno vê o professor como detentor do conhecimento. E ele sente que a única função dele lá é absorver tudo que é jogado em cima dele. Sim, existem movimentos recentes, especialmente por meio da tecnologia, que buscam novas formas de fazer o aluno aprender. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. O que a gente veio falar é de colocar o aluno como protagonista, produtor do próprio conhecimento. Eu e o Pedro nos demos conta desses problemas no começo de 2015. A gente começou a procurar soluções para ajudar os nossos colegas. A gente quis aproveitar o melhor das habilidades de cada um. O engraçado aqui, sempre teve jeito para estudar, sempre foi bom nas matérias de escola e sempre gostou de ajudar os colegas. Já o João sempre adorou a produção de vídeos e tem um jeito para empreender. Ligando A com B, a gente chegou numa conclusão. Vamos criar um canal de videoaulas? Conheçam o Pedro Ensina. Bom dia, esse dia. Boa tarde, essa tarde. Pedro, vamos trabalhar. Deixa eu tomar minha água. Boa noite, noite. Preso, socorro. A gente começou procurando as dúvidas mais comuns dos nossos amigos, dentro da sala mesmo. E aí, com uma câmera na mão e um pouco de cartolina, a gente começou a trabalhar. E no começo não foi tudo mil maravilhas. A gente teve dificuldades para gravar o áudio, depois para acertar onde ia colocar a matéria. Mas a gente foi fazendo e trabalhando, a gente comprou uma lousa e chegou no formato que a gente tem hoje. O que a gente não tinha parado para pensar era no impacto que tudo isso ia causar. Sim, a gente começou a receber elogios dos nossos amigos, para quem a gente recomendou as videoaulas, dos nossos professores incentivando, mas foi questão de semanas para a gente começar a receber dentro do próprio YouTube mensagens de pessoas que a gente nunca tinha conhecido. Primeiro de outras escolas, depois de outras cidades e até de estados. O Pedro Ensina, em pouco tempo, alcançou o Brasil inteiro. Hoje a gente já tem mais de 1000 inscritos e o nosso vídeo mais famoso tem 15 mil visualizações. É interessante pensar que tem gente que vai para a escola e acaba dormindo na aula. Só que 15 mil pessoas foram para o YouTube assistir aula de filosofia, muitas delas inclusive recomendadas pelos próprios professores. O diferencial do Pedro Ensina é exatamente isso, nós somos alunos normais, explicando para outros alunos. É uma relação horizontal, é quase que uma conversa entre colegas. E é isso que a gente quis dizer com colocar o aluno como protagonista. Sim, é esse o segredo, a mensagem que a gente quer passar para vocês hoje. O aluno tem que estar no centro, ele é o cara que produz, ele é o cara que dissemina para os seus amigos. Por que vocês nos perguntam? Vamos explicar. Primeira coisa, aluno adora aprender com o aluno. É inevitável, a relação que nós temos uns com os outros tende a ser com maior afinidade do que aquela que a gente tem com os professores, mesmo que o professor seja muito bom. A gente se sente mais confortável para tirar dúvidas uns com os outros. A gente se sente mais confortável para admitir que nós não estamos entendendo um pedaço da matéria. E principalmente, para cooperar. Porque nessa relação entre alunos, não existe a ideia de um que sabe passando porque não entendeu nada. Pelo contrário, eu posso ajudar você com uma aula de física e você me retribui essa ajuda me explicando algo de biologia, por exemplo. Isso a gente percebeu dentro das videoaulas, porque boa parte das mensagens que a gente recebia era mais ou menos assim: meu, obrigado, do jeito que você explica, eu consegui entender um negócio que nunca antes eu tinha entendido nas aulas convencionais. Esse clima entre os alunos é muito importante e ajuda muito na hora de aprender. A gente é bobo, a gente brinca, mas o mais importante, a gente sabe quais são as dúvidas mais cruéis, porque elas são nossas também. Outro ponto importante é que quem produz se interessa. O aluno que vai atrás de novos jeitos de explicar, para entender a matéria e para ajudar os amigos, ele enfrenta naturalmente o desafio de ser ativo. Isso ajuda muito na hora de aprender. A gente sentiu isso fazendo as videoaulas. Ou vocês acham que o Pedro sabe tudo e que eu não aprendi nada de exatas, nem de humanas, fazendo essas videoaulas e editando? Em último lugar, esse interesse gera mais interesse.
Eu não preciso que 100% dos alunos estejam interessados, tenham esse dom para ensinar. Eu só preciso que quem tem essa vocação ou essa vontade, faça isso com interesse. Porque esse cara que foi atrás de novas formas de aprender e de ensinar, ele vai se entusiasmar. Eu acho que muitos de vocês já ouviram ou já perceberam que o melhor professor é aquele que está engajado, que está interessado naquilo que ele está ensinando. Multiplica isso para quando é um aluno explicando para outro aluno. O que acontece na cabeça de quem está assistindo é quase inconsciente. O outro aluno vai pensar, peraí, se esse cara que é um aluno que nem eu, não tem nada de diferente, ele está se esforçando tanto para passar esse conhecimento para mim, ele está tão interessado, será que essa matéria é tão chata quanto eu achava que era antes? Aos poucos isso muda o jeito que esse cara tem de ver aquela matéria e de estudar aquela matéria. Estudar matemática, português pode não ser mais tão chato quanto era antes. Claro, isso é uma possibilidade, não são 100% dos casos que vão ser assim. E os que forem vão ser graduais. Mas eu acho que é uma possibilidade que vale a pena investir. E o que a gente quer que vocês tirem de tudo isso? O mais importante para um futuro melhor na educação é colocar o aluno como ativo. As videoaulas são um bom exemplo disso e elas não são tão complicadas de fazer. Mas uma escola que abre um espaço para esses alunos voluntários ajudarem e serem ajudados fazem uma grande diferença. O mais importante é perder essa mentalidade de que o aluno é desinteressado por padrão, que ele não gosta da escola, que ele acha chato, que ele só vai porque ele é obrigado. É importante também a gente criar um ambiente que estimule esse protagonismo. O professor não sai de cena, muito pelo contrário. Ele pode, por exemplo, identificar quais dos seus alunos têm essa vocação ou esse jeito para passar o conhecimento que eles têm para os seus amigos. A partir disso, ele estimula esses caras, por exemplo, orientando sobre quais são as fontes confiáveis para buscar conteúdo, dando ideias sobre como eles podem passar esse conhecimento para os amigos de uma maneira mais eficiente. Tudo isso é muito importante. E voltando para as videoaulas, o conteúdo sem dúvida é essencial. É o core do negócio. Mas o estilo também é super importante. É o que gera esse clima de interação entre alunos. É o que faz ser diferente. O Pedro Ensina, por exemplo, sempre termina de um jeito diferente. Esse é o Arthur, ele ajuda a gente com algumas videoaulas também. Bom, a gente sabe que discutir o futuro da educação é um tema complicado e delicado. Mas a gente tem certeza de que a partir de agora, para fazer grandes mudanças na educação, a gente precisa botar o aluno no centro. Ele é o cara que faz, ele é o cara que passa para os seus amigos. Essa é uma tarefa árdua, a gente vai precisar de tempo e motivação. Mas quem melhor para decidir o futuro da educação do que quem participa dela agora? Essa foi só para não perder o hábito. Valeu, gente. Obrigado. Eu queria deixar então para concluir uma palavra sobre a questão do prazer. O prazer do conhecimento não pode estar fora de nenhuma experiência educacional, mesmo que seja um treinamento para mesários. É importante que de alguma forma se crie ali uma perspectiva de alegria e gratificação, porque senão a aprendizagem é impossível. As pessoas vão simplesmente reproduzir uma prática e esquecer o mais rápido possível e não vão, de forma nenhuma, se sentir acrescentadas em nada. Os ensinos hierarquizados, baseados em autoridade e autoritarismo, já naufragaram há muito tempo. Eles não cabem no nosso mundo. Por isso é importante ter um ambiente onde se possa rir, onde se possa experimentar, onde se possa falar, onde você possa dividir as pessoas em pequenos grupos em que elas possam conversar, em que elas tenham espaço para expressão dentro daquilo que elas são. Isso sim vai permitir que, independente do seu modelo de aprendizado, do seu tipo de inteligência, ela se sinta incluída e esteja junto com você na construção de um treinamento bem-sucedido. Até a próxima!